É isso aí, você está assistindo o nosso querido 110 anos em live. E aí, como é que foi aí a palavra do reverendo Agripino? Com certeza Deus falou o teu coração, com certeza. E agora nós vamos então entrar no momento chamado Mesa Redonda, onde nós vamos entender um pouco sobre a responsabilidade social da igreja. E ao meu lado eu tenho aqui o reverendo Igor. Prazer, para nós é uma grande honra poder estar participando dessa festividade, desses 110 anos do IMPA. Eu sou presidente do Sínodo Oeste do Rio de Janeiro, pastor da Igreja Vilar Carioca e quero contribuir com vocês nesse dia. E ao lado do reverendo Igor nós temos o reverendo Otávio. Acho que o mais velho aqui da turma, né? Não, o Antônio aqui é mais velho que eu. Mas estou aqui com a minha esposa, Elizabeth, e nós estamos vindo lá de Volta Redonda. Eu sou o presidente do Sínodo Sul Fluminense, em Volta Redonda, e pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil Boas Novas, a 10ª Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, e também da Igreja Verdade e Vida, em Piraí, outro município ao lado. É um prazer poder estar aqui nos 110 anos do IMPA, fazendo par com o IMPA. Amém. E ao lado do reverendo Otávio, nós temos nosso querido irmão Cláudio, Antônio Cláudio, presbítero Antônio Cláudio. Eu sou presbítero na Igreja da Gávea. Essa é a 37ª reunião que eu participo como membro da diretoria. E é diferente essa, mas é sempre um prazer encontrar tantos irmãos dessa maneira, hoje virtualmente. E eu sou atualmente diretor-presidente. E ao lado aqui, desse meu lado, eu tenho o reverendo, meu querido amado irmão, reverendo Mário. Que alegria poder participar deste momento, 110 anos de uma instituição que tem ajudado crianças e adolescentes. Agradeço a Deus que tem me mantido, como capelão dessa instituição há mais de 20 anos. E sou também pastor da Igreja Presbiteriana do Anil. Agradeço a Deus pelo trabalho que Ele tem me permitido. E ao lado do reverendo Mário, nós temos o reverendo Tiago. Tiago Silveira, sou pastor da Igreja Presbiteriana da Ribeira e secretário executivo do Sínodo do Rio de Janeiro. A minha igreja fica ali no presbitério da Ilha do Governador, presbitério mais bonito do Rio de Janeiro, com certeza. E nós estamos, então, aqui representando o Sínodo do Rio de Janeiro. É uma alegria, queria agradecer também o convite que nos foi feito, para participarmos dessa mesa redonda. Espero poder contribuir de alguma forma. E uma alegria também participar desse momento do IMPA, nossa querida instituição, o Instituto Presbiteriano Álvaro Reis. Uma benção. E ao lado do reverendo Tiago, nós temos a nossa irmã líder das maternais, nossa irmã Isabel. Eu sou Isabel, sou membro da Igreja Presbiteriana, entende, na Água Branca, em Bangu. Meu pastor é pastor Marco Anequini, faço parte da Maternal Unificada Carioca, entendeu? Há 10 anos, e agora diretora de todas as maternais, entende, do Rio de Janeiro, 9 maternais, que trabalham com 84 igrejas, cada uma no seu bairro. Muito feliz por esse convite, agradeço a Deus, agradeço a diretoria e todos que estão aqui para somar com o IMPA, para abençoar aquelas crianças. Amém? Amém. E ao lado da nossa irmã Isabel, nós temos o presbítero Jackson. Eu sou Jackson Carvalho Guedes, da Igreja Presbiteriana da Gávea e atualmente vice-presidente do IMPA. Normalmente eu estou muito envolvido com a festa, principalmente na parte da gincana da premiação. Gostaria de estar vendo aquela turma imensa, aqueles milhares de irmãos juntos, comemorando no terreno do IMPA. Mas daqui, vendo vocês, imaginando vocês nas suas casas, orando e torcendo por nós nos alegramos e queremos agradecer principalmente todos os irmãos que estão nesta mesa redonda, colaborando, porque já colaboraram antes, divulgando a festa e agora conosco aqui. Muito obrigado, irmãos, que Deus abençoe a vocês todos e suas famílias. Muito obrigado. Quero também aproveitar também esse momento importante da nossa mesa redonda para agradecer todos os presidentes de sínodos do nosso Rio de Janeiro que prontamente atenderam ao nosso pedido de fazer um vídeo de apoio. Muito obrigado, vocês são muito importantes para a nossa instituição. Obrigado pelo apoio de todos vocês e obrigado para aqueles que já estão aqui, para aqueles que já estão aqui
eu quero agradecer pessoalmente. Para aqueles que não puderam vir, eu deixo então o meu agradecimento. Temos também a presença do nosso querido irmão, reverendo Orlando. Por favor, Orlando, se apresente. Quero desejar um dia abençoado para todos. Meu nome é Orlando Ferreira dos Santos, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Central de Japeri e o meu sínodo é o Sínodo Oeste Fluminense. É um prazer poder participar desse momento tão especial da vida da Igreja Presbiteriana do Brasil, da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro e do nosso IMPA, que tanto tem feito pelas crianças, que tem uma necessidade tão grande de poder ser atendida, de precisar ser atendida, e termos contribuído durante todo esse período, nesse momento tão especial, que o IMPA não complete 110 anos, mas complete tantos anos quantos o Senhor ainda tem reservado para esse momento e para essa necessidade que o nosso Estado tem precisado e tem sido atendido pela nossa igreja. Então vamos então dar início à nossa mesa redonda, onde o assunto é a responsabilidade social da igreja, não é isso? Vamos então primeiro conceituar aí o que significa esse termo responsabilidade social. Eu queria ver do nosso querido irmão reverendo Igor, o que ele pensa sobre o assunto, e aí depois o reverendo Otávio, e depois o nosso irmão, querido irmão Antônio Cláudio, reverendo Orlando, depois passamos para o Mário, e assim vamos então passando a nossa mesa redonda. Por favor, reverendo. Claro. Reverendo Flávio, pensar sobre essa responsabilidade social e trazendo um aspecto bíblico, eu diria, quero trazer aqui à memória uma frase colocada por Santo Agostinho, quando fala de caridade. E ali é muito importante, porque a caridade começa com os religiosos, pessoas de fé, pessoas que são voluntárias, pessoas que visam o bem do próximo, e dentro desse projeto, então, surgem então, esses caminhos de serviços sociais e tudo mais. Então, para mim, né, como nessa condição de líder religioso, de pastor, e na maravilha de olhar para o IMPA, eu vejo que todo serviço social está associado à caridade, a amor ao próximo. E isso você faz voluntariamente, isso você faz independente de interesses, independente de perspectivas, né, de projeção, você faz pela grande maravilha de ter sido amado por Deus, de agora também poder amar o próximo. Então, quando eu penso em ação social, nesse aspecto da responsabilidade, eu penso na caridade. Somos pessoas que vivem o amor, praticam o amor e levam esse amor nesse aspecto. Nós vamos depois conversar um pouco mais sobre a influência política de tudo isso, mas a caridade é o grande avanço e é o que nós precisamos resgatar em todos os projetos sociais, não só da igreja, como a igreja já vivencia isso, mas de todo mundo, se o Senhor assim nos permitir, né? Para o senhor, reverendo Otávio, o que o senhor pensa sobre esse assunto, responsabilidade social da igreja? Então, primeiro é bíblico, né? Se você pega Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 31, Deus já estabelece o homem e coloca o homem com responsabilidade de cuidar dos animais, cuidar da terra, cuidar de tudo. Ele dá o domínio para nós, só não dá o domínio espiritual, mas o domínio restante ele concede a nós. E quando nós olhamos as pessoas falando hoje em dia, prezados, falando assim, está com uma superpopulação, 8 milhões de habitantes, não vai ter como alimentar. Será que Deus seria tão inocente assim e Deus não preveniria que essa terra que Ele mandou que nós ocupássemos, será que ela não tem condições de sustentar 20, 30, 40, 50 bilhões de habitantes? Tem sim, porque Deus criou e Deus mandou. O que está acontecendo é falta de responsabilidade social. As pessoas estão querendo ser déspotas, donos da terra, enquanto deveriam ser príncipes e princesas administradoras com amor daquilo que está ao nosso redor. Não só o nosso, mas o dos outros também. Pensar nas outras pessoas. Para começar, né? O Antônio Cláudio continua aí. Nosso irmão Antônio Cláudio, por favor, então. A gente vê, quando Jesus dá a grande comissão, ele fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho, ensinando-as tudo que vos tem
dito, né? O ensino dentro da igreja presbiteriana é fundamental. Eu me lembro da igreja, escola dominical, só tinha escola dominical de manhã. Eu fui educado a estudar. É isso que a gente faz no IMPA. O IMPA é uma escola, a gente tenta ensinar as crianças de modo que elas possam se desenvolver. Eu acho que a democracia é dar oportunidade igual a todo mundo. Então, nós no IMPA damos oportunidade a crianças que estão na favela, na comunidade, sem ter uma possibilidade de aprender. Então, eles aprendem tantas coisas no IMPA. Obviamente, também a parte espiritual. Nós temos ensino religioso, ensino bíblico lá. Mas ainda a responsabilidade social, para mim, é ensinar os outros a se autodesenvolver, que eles tenham consciência que podem ser melhores que o pai em termos de educação e também ter profissões mais bem remuneradas, de modo que possam ter uma vida muito mais agradável, né? E também sempre dar graças a Deus porque Ele nos dá essas oportunidades. Reverendo Orlando, o que o senhor pensa sobre esse tema, responsabilidade social da igreja? Só para a gente poder conceituar um pouco mais. A gente observa nos evangelhos Jesus falando de compaixão, olhando para a multidão, desenvolvendo a compaixão. E sem sombra de dúvida, a gente pode observar que a necessidade que temos hoje de forma social, ela é extremamente grande. Nós temos um Estado falho, nós temos a necessidade de pessoas presentes com muita carência, e o IMPA é uma resposta da nossa igreja e da importância que as pessoas têm dentro do reino, da pregação total do Evangelho e da nossa responsabilidade com as causas sociais. Essa é a visão que eu tenho e da importância que a igreja precisa continuar desenvolvendo esse projeto e outros projetos nessa mesma direção. E agora aqui ao meu lado, o nosso querido irmão, reverendo Mário. O que o senhor pensa sobre esse tema, reverendo? Queridos, concordando aqui com os nossos irmãos que já usaram da palavra, eu digo que a igreja, ela é chamada a cuidar do homem todo. Nós transmitimos a palavra para resolver, né, as questões relacionadas com a alma, mas nós liberamos o pão, nós liberamos a atenção para cuidar também socialmente do indivíduo. Eu defendo a ideia de que se acompanharmos a pessoa desde o seu nascimento e até a fase adulta, certamente, né, essa pessoa vai responder positivamente à sociedade. Então, o espírito cuidante, ele precisa estar presente, nós cuidando uns dos outros. Eu entendo ação social, a parte social relacionada com a atenção que nós devemos dar às pessoas, cuidando uma das outras para agradar a Deus. Reverendo Tiago, e para o senhor, como o senhor conceitua essa questão da responsabilidade social da igreja? Aproveitando aqui a palavra dos que me antecederam, nós precisamos pensar na questão do ID Jesus, né? Como foi falado ali pelo presbítero Antônio, o Senhor Jesus decide por todo mundo pregar o Evangelho. E a pregação do Evangelho, a evangelização, ela precisa estar intimamente ligada à questão da ação social. Se nós olharmos o exemplo do próprio Cristo, ele não somente pregou, ele não somente anunciou o Evangelho do Reino, mas ele atendeu as pessoas em toda a sua inteireza. A visão de Cristo era uma visão holística, ele viu o homem como um todo, como disse aqui muito bem nosso irmão reverendo Mário. Então, a igreja não pode ser diferente. Nós, quando levamos o Evangelho, nós levamos a palavra de Deus, nós levamos a resposta ao homem, que é exatamente estarmos buscando, o Evangelho ele busca a restauração da dignidade humana.
E aí nós temos uma série de ações que a igreja precisa realizar dentro desse aspecto. Amém. Nossa irmã Isabel, tem alguma palavra sobre o assunto? Nossa irmã? Fale bem simples do que a senhora pensa sobre isso. Eu vejo no IMPA uma missão que se fala na palavra de Deus, entendeu? Tive fome, me deste de comer. Tive doente, foi visitar. Entendeu? Essa palavra aí, entende que eu deixo, e eu vejo isso no IMPA, porque além de cuidar das crianças, cuida das famílias, entendeu? E a igreja tem que sair de 4 paredes para fazer essa social, porque para ajudar eles ali, do jeito que todas as maternais ajudam, e o IMPA também, e espiritualmente é isso que o IMPA faz. Nosso querido irmão presbítero Jackson, o que o senhor pensa sobre o tema? Concordando com os irmãos, o reverendo Otávio já falou em Gênesis, né, com o mandato cultural, que o próprio Deus disse que deveria cuidar da terra, dos animais e, claro, dos irmãos, das outras pessoas, né? E vejo lá, logo a seguir, em Êxodo, né, ensino direto, cuidar dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, do mais pobre. E se a gente seguir todos os livros da Bíblia, sempre tem o cuidado de Deus com as pessoas, né? E na vida, a gente vamos lá para o Novo Testamento. Tiago fala que a fé sem obras é morta. Isso é muito importante, porque quantas vezes eu já conversei com muitos irmãos de igreja e também não da igreja, que fala que tem uma vontade imensa de ajudar, de colaborar, mas fica na vontade, né? E Tiago fala que a obra sem fé é morta, e certamente é, irmãos. Certamente muita gente está assistindo hoje a gente e fala assim, eu vou ajudar, e fica no pensamento. Muitos vão imediatamente, está lá o nosso QR Code, e vai fazer uma doação. Muitos vão se envolver com o nosso trabalho, vão dar uma passadinha lá no IMPA e começar a trabalhar como voluntários, mas outros vão ficar apenas na vontade, né? E Jesus ensina também lá que quem ouve as minhas palavras e não faz nada é como aquele homem, né, que constrói a casa na areia, vem a tempestade e derruba. E aquele que ouve e pratica é aquele que construiu a casa na rocha. E responsabilidade é isso, é praticar o ensino simples do amor cristão, só isso. Posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Eu quero fazer uma pergunta para o presbítero Jackson, para o reverendo aqui, para o presbítero Antônio Cláudio aqui. A gente precisa contribuir com 1 milhão, se der para contribuir com 1 milhão é bom, né? Mas se der para contribuir com R$10, dá para contribuir com R$10 no QR Code ali? Dá, pastor, exatamente isso. Muita gente fica assim, eu vou contribuir quando eu ganhar na loteria. Mas a probabilidade de alguém ganhar na loteria na cena é 0,00000. Então a probabilidade da pessoa ajudar é nunca, né? Isso. Então ele pode ajudar com R$10, com 20, 30, o que o coração mandar e que a pessoa puder. Muito Então, obrigado. olha aí, você que está nos assistindo agora, doe pelo menos aí R$10, R$2 que seja, mas faça a sua doação. Então, pela palavra aqui que nós ouvimos dos nossos participantes, nós percebemos que a responsabilidade social tem a ver com os deveres da igreja junto à sociedade, ou seja, quando o Senhor criou a igreja, Ele nos dotou também de responsabilidades, de deveres. Nós temos a mordomia cristã, como foi falado aqui pelos reverendos, sobre a responsabilidade que nós, como seres humanos, temos com tudo aquilo que o Senhor criou. E agora nós vamos então entender como nós aplicarmos esses deveres, essa responsabilidade social, primeiro, frente à pobreza que nós temos em nossa sociedade. Reverendo Igor, a palavra está com o senhor. Ok, eu queria deixar para todos aqui que pobreza para nós está associada à ausência do amor de Deus. Somos pobres por não ter a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Então, dentro de todas as atividades que venhamos a produzir, está sempre associado a comunicar a vida e a esperança num Deus vivo que é Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos e combatemos, isso estatisticamente está comprovado, todo lugar onde o Evangelho de Cristo chega, a pobreza tende a diminuir, justamente pelos nossos conceitos e princípios, né? Cremos que todos foram criados à imagem e semelhança de Deus, cremos que servimos a um Deus que é o Senhor da sabedoria, então todos devem ter acesso à educação, ao aprendizado, para vivenciar essa semelhança com o Criador, né? Acreditamos na justiça e na igualdade, né? Tanto o homem quanto a mulher foram criados iguais diante do Senhor, então isso é maravilhoso, pensar nesse aspecto, combater a pobreza, é servir ao Senhor de todo o coração. Louvado seja Deus. Nosso querido reverendo Otávio.
Então, eu tenho lembrado aqui, associando a palavra do reverendo Igor, o que Jesus Cristo disse, né, quando ele foi ungido: os pobres, vocês sempre os tendes convosco. Ou seja, ele já deu a dica para nós ali que podemos ajudar sempre, sempre vamos poder ajudar. Tem pobres, por que que nós temos pobres? Nós temos pobres porque Deus criou tudo muito bom, mas tem alguns, como eu disse, que querem ser déspotas. Eles querem ter tudo para si mesmos. Ontem, pregando na minha igreja, falei sobre um país da Europa em que é o país que mais desperdiça no mundo. Ele produz pouco, mas tem dinheiro e desperdiça. Compra na sexta-feira, quando está voltando para casa, uma porção de coisa, volta na outra sexta-feira. Aí joga fora tudo que ele não usou, carne e outras coisas mais. Aí pronto, falta para alguém. Então é isso que está acontecendo e trazendo pobreza para muitas pessoas. E nós podemos remediar isso de alguma forma, inclusive contribuindo aí, viu? Antônio Cláudio, presbítero Antônio Cláudio. A gente lê lá no livro de Atos, após o primeiro concílio da igreja cristã, uma recomendação: lembrai-vos dos pobres. Então, toda a igreja cristã, se não se lembra dos pobres, fica voltada para si mesma, para os seus membros. Muita gente volta só para a sua família, muito louvável. Mas é muito claro que o próximo não é o nosso filho, não é o nosso parente. O próximo é o outro, fora da nossa família. Então, toda a igreja verdadeiramente cristã, ela cuida dos pobres. Assim tem sido a história da igreja cristã e assim até Cristo voltar será. Reverendo Orlando, e o senhor, o que o senhor pensa sobre a responsabilidade social da igreja diante da pobreza? Nós temos tido um processo contínuo na vida social de uma maneira geral, chamada pobreza transgeracional. Você lida com pessoas que tiveram avós que foram pobres, viviam abaixo da linha da pobreza. Você lida com pais que estão abaixo da linha da pobreza e filhos que permanecerão abaixo da linha da pobreza se nós não tivermos uma política social que possa ser um instrumento de transformação para o tempo que a gente vive. E a igreja precisa contribuir de maneira direta nesse sentido, produzindo condições para que as pessoas tenham oportunidades. Uma vez que essas possibilidades são desenvolvidas por nós colocamos um freio nesse processo transgeracional. E a gente vai começar a lidar com gente que vai ter oportunidades de mudar de vida e viver de maneira diferente à luz do Evangelho de Cristo. Reverendo Mário, o que o senhor pensa sobre o tema? Quando o reverendo Otávio citou as palavras de Jesus, ele me fez lembrar algo que eu gosto de dizer quando eu ouço essas palavras de Jesus. Os pobres sempre tende convosco. Seria uma constatação ou uma profecia? Se é uma profecia, nós trabalharemos e a pobreza continuará. Se for uma constatação, trabalharemos e veremos a pobreza diminuir e até mesmo terminar. Então, quando nós olhamos para a carta do apóstolo Tiago, ele diz que nós devemos, como religiosos lá, dizendo, a religião pura e sem mácula é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar a si mesmo das contaminações. Parece que está muito claro para nós sobre o que devemos fazer em relação à pobreza. Reverendo Tiago. Eu vejo a pobreza como um grande desafio à igreja. A igreja não pode ficar alheia à situação de penúria que as pessoas estão passando, não pode ficar inerte em relação à fome ao seu redor e à miséria. Nós somos desafiados a agir. E eu lembro das palavras de Jesus no seu sermão profético, seu sermão escatológico, quando ele disse: porque tive fome
e me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu e me vestiste, era forasteiro, me hospedaste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. E aqueles que estiverem diante de Jesus vão perguntar, mas quando foi? E Jesus vai dizer, sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Se eu estou atendendo ao pobre, se eu estou providenciando condições para que ele viva melhor, eu estou servindo ao Senhor Jesus. Nós não podemos esquecer disso. Não é só uma questão de ajuda, é uma questão de responsabilidade da igreja, o dever da igreja. Nossa irmã Isabel, como a senhora vê essa questão da pobreza e a igreja? Eu vejo que, igual o irmão falou aqui, né? É a responsabilidade da igreja e nossa também, né? De ajudar, porque o pouco que a gente tem, nós podemos ajudar. Eu vejo nas maternais, tem maternais pequenininha, que ajuda com amor e carinho, não esquece do ímpar, entendeu? E não tem faltado nada. Quando a igreja pensar que o Senhor Jesus, a igreja está ajudando a social, aos pobres, aos necessitados, ela também está crescendo, espiritual e material. Nosso irmão presbítero Jackson, o que o senhor pensa sobre o tema? Eu estou bem ao lado da Isabel aqui, isso é muito importante. Porque eu sempre observo e admiro o trabalho das maternais. Quando a gente faz a Assembleia das Maternais, a gente vê que tem um monte de senhoras, muitas idosas, que trabalham há mais de 50 anos para o ímpar. A maioria delas não são ricas, com certeza, a maioria de classe média e classe média baixa, mas têm no coração que podem dividir um pouquinho que têm. Elas não são miseráveis, elas não são carentes, mas elas têm pouco. Mas elas têm no coração a certeza que para serem cristãs, elas precisam, porque elas têm amor às crianças, ao próximo, elas dividem o que têm. Isso é muito importante, porque a gente está numa sociedade onde a gente vê, vamos falar até de meio evangélico mesmo, gente que prega, né, a prosperidade para quem? Para si. Eu vou para a igreja porque para eu ficar rico. Essas pessoas falam, eu vou para a igreja para adorar meu Deus, vou pregar a palavra e vou dividir um pouquinho que eu tenho. É muito diferente. O amor cristão realmente está nessas senhoras. E a gente tem uma gratidão como diretoria, a gente sempre fala por essas senhoras. E às vezes a gente vê, eu estava mandando os carnês, vendo quem continuava ou não sendo contribuinte do ímpar. Aí uma família me respondeu assim, olha, mamãe está fazendo 100 anos. Nós nos mudamos para Aracaju, mas nós queremos, ela quer continuar sendo contribuinte. O senhor lembra qual é o nome dela? Não, pode falar isso, se o senhor lembrar, não lembra, não tem problema. Agora, é uma pena, até para honrá-la, né? Merece, viu? É pena, viu? Mas a nossa irmã aí de Aracaju, que ela está? Mas ela Aracaju, Jackson? Comemorou 100 Aracaju? anos isso, e mandaram a mensagem. Mas ela tem o gosto e quer continuar contribuindo. Provavelmente ela já contribui há mais de 50 anos lá. Viu? Amém. E a gente vê que gosto, né, das pessoas fazerem isso. Né? Que amor, que amor. Isso é que faz diferença. Amém. Então, se você entendeu aí que nós, como igreja, temos responsabilidade sim diante da pobreza, e não se esqueça, né, do princípio bíblico que mostra que o combate à pobreza deve começar de dentro para fora. A Bíblia fala que nós devemos ajudar, mas primeiro os irmãos da fé. Então que você comece a combater dentro da sua igreja, sim, a pobreza, e também olhe ao seu redor, e naquilo que for necessário e possível, ajude as pessoas que estão ao seu lado. E o IMPA também tem esta função também. O IMPA é uma instituição que combate a pobreza. Então vamos então passar para o próximo tema, e agora nós vamos unir um tema ao outro, até mesmo por causa do nosso tempo. Nós vamos falar agora sobre a responsabilidade social da igreja diante da política e das injustiças sociais. Será que dá para a gente falar sobre isso? É um tema um pouco complicado, né? Mas eu acho que vai assim. Vamos lá, reverendo Igor, por favor. Vamos correr, né? Tem que correr porque... Tem uma moça lá que fica contando. Isso, daqui a pouco estão ali cortando meu tempo. O que eu queria dizer e registrar um pensamento de um filósofo indiano, que é o Vishal Malgawadi, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, e ele diz que só na história da humanidade, somente no momento se presenciou a democracia, quando se existia ética e amor ao próximo.
E isso é fruto de um movimento que acontece na Europa a partir do século XVI, quando a palavra de Deus passa a ser disseminada e a Igreja do Senhor Jesus se expande até onde nós conhecemos hoje. Então, qual o grande difícil, o grande problema na política nossa hoje é a falta de amor ao próximo. Quando não se tem mais ética, não tem amor ao próximo, começam a surgir os interesses pessoais e, nesses aspectos, os mais fracos, nós mais fracos e pobres, sofremos com essas injustiças. E aí, para mim, é de onde vem toda a injustiça, a covardia, justamente pela falta de democracia. E democracia não é simplesmente escolher o seu candidato. Democracia é você ter liberdade. E a liberdade, conforme disse esse filósofo, é fruto da palavra de Deus. Homens crentes, mulheres crentes, tementes ao Senhor, se doam por amor ao próximo. Reverendo Otávio? Eu creio que nós precisamos continuar fazendo o trabalho de ação social e socorrendo os necessitados, independente de querermos justiça e independente da política. Quando eu estou falando política, a política no nosso país. Quando começou a igreja lá em Atos Apóstolos, a política era totalmente oposta. Quando o ímpar começou há 110 anos atrás, também não havia facilidade e estava no meio de uma epidemia de febre amarela, sem remédio, sem cloroquina, sem ivermectina, sem nada, e sem remédio, sem médico. E o reverendo Álvaro Reis, ele não pensou nele e no seu bem-estar, nem na política e nem na justiça. Ele começou a fazer e pegou 14 órfãos e começou a trabalhar. É isso que a gente está precisando fazer. Antônio Cláudio, por favor, presbítero Antônio Cláudio. Lembrar, o IMPA foi criado na Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana do Brasil, antigo, hoje chama-se Supremo Concílio, 1910. Mas o que tornou assim urgente, né, a instalação do IMPA foi que teve a célebre gripe espanhola em 1918. Nessa época o pessoal usava máscara também, não sei se chegaram a ver umas fotos da década de 20. Então, começaram, por causa da epidemia, muitos órfãos. Aí, realmente, em 1919, foi registrado como sociedade civil e começou a se procurar um lugar onde ficar. E em 1920, ela teve lá por Valença, etc. Mas eu queria lembrar também em que aquele terreno onde nós estamos, ele foi adquirido em 1923. Sabe por quem? Sabe quem pagou? Maternais. As senhoras das igrejas. O que é maternal? É um grupo de senhoras, geralmente ligado às SAFs da igreja, que se reúne para arrecadar ofertas e também hoje elas fazem um trabalho muito bonito nos aniversários das crianças, em atender as crianças. Minha avó foi presidente maternal na década de 30. Eu me lembro uma coisa que ela se orgulhava de dizer, que tinha sido presidente maternal. Década de 30. Então, isso me lembra, e de certa maneira, eu fui trabalhar no IMPA, minha avó me ensinou, né? Isso é que eu acho que as gerações antigas, né? Eu como avô hoje, eu tento falar do IMPA para os meus filhos e netos, né? Mas essa responsabilidade nós herdamos e temos que continuar. Nós estamos num terreno de 36 mil metros quadrados. Se nós atendemos hoje 400 crianças de cada vez, nós podemos ter dobro, triplo lá. Então, há muita obra para fazer. O IMPAR não é acabado, ao contrário, está no início. Então, queria dizer que muitas gerações, como passaram antes de mim, vão passar também, e o IMPAR é uma maneira, né, uma coisa que Deus separou para que nós pudéssemos fazer a obra dele. Antes do reverendo Orlando falar, eu quero dizer para você que nós recebemos agora mesmo a doação da Igreja Presbiteriana de Inhaúma, o valor de R$ 1.150. Deus abençoe então a todos da Igreja Presbiteriana de Inhaúma. E também recebemos também 60 quilos de açúcar, 20 quilos de café, 72 litros de leite e 80 pacotes de biscoito. Que Deus continue abençoando a toda a Igreja Presbiteriana de Inhaúma. Vamos bater palmas, gente. Merece.
Deus abençoe você. Muito. Deus abençoe também o pastor da Igreja Presbiteriana de Inhaúma também. Deus abençoe, muito obrigado. Paulo Roberto. Se não me engano, o reverendo Paulo Roberto, nós temos essa informação? Quem é o pastor lá? É Paulo Roberto mesmo? É? Reverendo Paulo Roberto. Reverendo, parabéns aí pela sua liderança, porque a igreja, ela é com certeza o espelho do seu pastor. E um espelho que está, e um pastor que está envolvido com a responsabilidade social da igreja, ele realmente tem uma igreja que também apoia e também cumpre as suas responsabilidades sociais. Vamos então agora ouvir o nosso querido irmão, reverendo Orlando, falando sobre a responsabilidade social da igreja frente à política e também às injustiças sociais. Que complicação, hein, reverendo? Mas o senhor vai chegar lá. O filósofo Sêneca, ele fala que o povo é ávido por pão e circo. Para a gente poder tratar essas duas questões, a gente tem que produzir no coração do povo a consciência do tempo em que vivemos e a importância da nossa responsabilidade como igreja dentro do contexto social em que nós nos encontramos inseridos. Jesus, ele, ao estar com as multidões, certamente indesejadas pela parte governante do seu tempo, ele jamais as despedia sem as alimentá-la. Ele tinha sempre essa preocupação. E que essa seja a preocupação da igreja, olhar para o seu tempo e estar inserido dentro do seu contexto, gerando a capacidade de sermos um instrumento de justiça e de uma política social que possa responder às questões com as quais nos encontramos envolvidos. Vamos então dar uma pequena pausa antes de nós ouvirmos o nosso querido reverendo Mário. Vamos dar uma pequena pausa e logo nós voltamos com a mesa redonda do nosso 110 anos em live. Até daqui a pouquinho, não sai daí não, hein? Neste ano de 2020, o IMPA comemora 110 anos de existência. Desde 1910, o IMPA vem transformando sonhos em realidades, promovendo conquistas cada vez maiores nas vidas de milhares de crianças e adolescentes que por aqui passaram. Todo mundo que aqui cresceu e se desenvolveu tem uma história para contar. E o aniversário do IMPA, 7 de setembro, é uma data muito especial. Todos os anos reunimos em nosso espaço dezenas de igrejas presbiterianas que ajudam a manter este lugar maravilhoso. Ex-alunos, ex-funcionários e muitos amigos em uma festa só. Mas este ano a festa será 100% digital e a sua participação contribui grandemente para a obra de Deus, garantindo que mais de 400 crianças e adolescentes sejam atendidas com todos os cuidados necessários, ano após ano. Olá, tudo bem? Eu sou o reverendo Flávio Barros, sou locutor do evento 110 anos em live, uma comemoração dos 110 anos de trabalho do Instituto Presbiteriano Álvaro Reis, que atualmente atende mais de 400 crianças e adolescentes em situação de risco social, dando a elas a oportunidade para a mudança de vida e também conhecer a Palavra de Deus através dos ensinamentos da Bíblia Sagrada. Eu estou aqui para convidar você a conhecer a Igreja Presbiteriana de Novo Arraial, que se localiza na rua Novo Arraial, número 21, Paciência, Rio de Janeiro. E também a Igreja Presbiteriana de Cosmos, que fica na rua Florentino Ávidos, número 4, Cosmos, Rio de Janeiro. Duas igrejas que trabalham em parceria, promovendo a glória de Deus. Não demore. Venha conhecer o que Deus tem feito por nós. Será um prazer imenso receber você. Bom, e voltamos então ao IMPA, ao nosso querido 110 anos em live com a nossa mesa redonda. E o tema é a responsabilidade social da igreja. E aí,
que você pensa sobre esse assunto? Nós já definimos aqui, já descobrimos que a igreja tem sim responsabilidade com as questões sociais. Falamos agora há pouco sobre a responsabilidade, ou seja, os deveres da igreja em relação à pobreza, e agora estamos definindo o tema responsabilidade social da igreja frente à política e frente também às injustiças sociais. E para isso, nós vamos continuar com o nosso querido irmão, reverendo Mário, que vai falar sobre o assunto. Volto minhas palavras de Jesus, já lembradas aqui pelo presbítero Antônio Cláudio. Eles estão... Veja que Jesus, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Os ensinos de Jesus produz valores éticos. Todo processo perverso pode ser estancado a partir da ministração da palavra do Senhor. Aquele que rouba, não rouba mais. Aquele que praticava imoralidade, não praticará mais. Então nós vemos que o ensino da palavra do Senhor pode, sim, estancar todo o processo perverso. E é isso que o IMPA está fazendo ao trabalhar com as nossas crianças. Reverendo Tiago, o que o senhor pensa sobre o assunto? Em relação ao nosso país, por exemplo, que é campeão de desigualdade social, nós temos aí uma grande responsabilidade, um grande desafio como igreja, de fazer diferença. Então, eu creio que a igreja ela precisa ser uma protagonista desse tipo de ação, procurando, de todas as formas, atender o necessitado, o pobre, aquele que realmente precisa, e não ficar esperando do governo. Infelizmente, nós temos visto nossos governantes, ao longo dos anos, muito mau exemplo, nós vemos aí muitas deficiências. Olhando aqui, por exemplo, a questão dos profetas, Amós foi um profeta que denunciou a questão da injustiça social num tempo em que Israel estava vivendo um grande momento de crescimento, e, no entanto, os pobres estavam abandonados. Então, nós, como crentes brasileiros, temos que olhar a nossa realidade. Não podemos nos negar a realizar o amor de Cristo ao próximo. Nossa irmã Isabel, o que a senhora pensa sobre esse assunto? O que eu penso nesse assunto, entendeu? É esse exemplo que veio da igreja de Inhaúma. Maternal, Oeste Rio, trabalha com essa igreja. E tem certeza que as meninas procuradoras lá, entendeu? Fizeram essa arrecadação, falando com o conselho, com o pastor, entendeu? Para fazer isso. Agora, não podemos, desculpa, mas não podemos contar com a política, porque a igreja tem essa responsabilidade de cuidar dos necessitados. Então, a minha igreja é pequena, uma igreja de 60 membros, mas ela acolhe o IMPA com amor e carinho. Ajude, continue ajudando, igual a Inhaúma fez, e sei que mais maternal vai chegar aí do ano. Não conta com a política é o Senhor Jesus e a igreja. Presbítero Jackson. É que a igreja não deve ela mesma se envolver em política partidariamente, mas a igreja tem que denunciar as injustiças, a igreja tem que se posicionar sempre a favor da justiça e tem que trabalhar pela justiça. Nós temos um pouquinho mais que outros irmãos, nós temos que dividir um pouquinho que nós temos. É fácil pregar a divisão dos bens dos outros, mas nós temos que ser justos e principalmente isso, não esperar que a justiça e a solução venha do mundo, venha de governantes. Com frequência, alguém fica esperando assim, agora vai ser eleito alguém que vai resolver os problemas. Nós vamos resolver os problemas com Deus nos ajudando. Obrigado. Bom, é isso aí, estamos então terminando nossa mesa redonda, trazendo então esse tema importantíssimo para os nossos dias, onde nós observamos que a igreja tem sim os seus deveres em relação à sociedade em que vive. Que cada igreja localizada em cada localidade ou região seja um ponto de luz onde Deus então vai estar
abençoando a vida daquelas pessoas que passam pela pobreza, que estão passando por algum tipo de injustiça, e pessoas também que, embora esperem pela política, mas infelizmente não têm recebido aquilo que realmente merece, mas que nós, enquanto igreja, possamos fazer a diferença, cumprindo a nossa responsabilidade. Eu quero agradecer a presença de cada um dos meus irmãos aqui presentes. Por favor, reverendo Orlando, as suas considerações finais, bem rapidinho, o seu abraço, para que a gente possa terminar a nossa mesa redonda. Para você que ainda não doou, mas pode doar, nós gostaríamos muito que você fosse tocado pela ação do Espírito por esse momento. Doe, o IMPA precisa, pessoas precisam, e Deus quer usar a sua instrumentalidade através de você para que outros sejam alcançados. Deus te abençoe. Eu quero pedir que todos sempre orem pelo IMPA. Nós precisamos da orientação, da sabedoria vinda do Espírito Santo para tomar as nossas decisões como diretoria, podermos aplicar bem os recursos que chegam a nós. Nunca deixem de orar pelo IMPA. O IMPA, ele ajudou não só aqui, eu já disse em outra oportunidade, ele ajudou lá em Bananal, estado de São Paulo, com doações. Também já ajudou muito a APCA, a Associação Presbiteriana Cuidando do Amanhã, que está ali em Camarista Meia, que começou com 20 crianças, já foi a 200, hoje está com 140 e precisando de ajuda. Então, você doando aqui para o IMPA, eu tenho certeza que o IMPA vai dar uma olhadinha lá para a PCA também ali e dar uma força para nós lá naquela associação, viu? E época de pandemia, meus irmãos, é época de oportunidade. Vamos aproveitá-la. Também quero registrar aqui, desafiar todos vocês a fazer par com o IMPA, essa grande obra que o Senhor nos deu oportunidade de participarmos. Lembrando, caridade é amor, nós fazemos com as nossas forças e com as nossas mãos. Seja você, então, um par com o IMPA. Agradeço a Deus por você que já participa desse trabalho tão importante. Saiba que a Igreja Presbiteriana, ela conta com o IMPA como sendo o braço na ação social. E acredite, nós temos vidas e famílias transformadas por este trabalho que completa hoje, exatamente hoje, 110 anos. Que Deus continue nos ajudando. Repetindo aqui as palavras do reverendo Otávio, pandemia é época de oportunidade. Só lembrar um fato interessante, o sentimento de realizar o orfanato nasceu no coração do reverendo Álvaro Reis, que acolheu 7 órfãos na sua casa, vítimas da febre amarela, quando ele estava lá em Mojimirim ainda, no início do seu ministério. Depois, o orfanato sendo organizado em 1910, ele vai ser localizado em Lavras, e por causa da gripe espanhola, em 1919, ele vai lá para Valença. E agora nós estamos em 2020, estamos aí diante de uma grande pandemia. O IMPA sempre esteve se mobilizando e se adaptando e ajudando os necessitados nesses momentos de pandemia. Gripe espanhola, antes a febre amarela, agora estamos aí diante da Covid. É a oportunidade de você que está em casa ter o mesmo sentimento, de ajudar aqueles que necessitam. Mande a sua oferta para o IMPA. O IMPA faz um trabalho importantíssimo, há 110 anos. Vamos ajudar essa nossa instituição presbiteriana. Irmã Isabel? Agradeço a oportunidade, pedindo a vocês que continuem colaborando, entendeu? Doando e todas as ofertas que vocês mandarem. Deus vai restituir para vocês, enviar mais e mais. Obrigado, maternais, que ajudam e continue ajudando. Continue, que vocês não podem parar. Continue marchando com esse IMPA, uma instituição abençoada por Deus. Quero agradecer a todos que contribuíram conosco no IMPA, estão contribuindo com este programa. Agradecer a Igreja Presbiteriana de Cosmos, que nos acolhe aqui neste ambiente. Agradecer aqueles que estão em casa e já trabalharam divulgando bastante este evento. Agradecer a você que está contribuindo.
Que Deus abençoe as suas famílias e suas casas. Obrigado. E olha só, vamos continuar compartilhando, porque o IMPA, os 110 anos em live continua. Nós tivemos um pequeno probleminha técnico aí, tivemos uma pequena queda, mas não vamos deixar a peteca cair não, gente. Vamos continuar compartilhando, continuar então enviando para os nossos colegas e amigos, para que o IMPA então alcance o número necessário para que a gente consiga aí, conseguir o maior número de doações possíveis. Vamos então terminar esse momento importante de mesa redonda, agradecendo mais uma vez a todos os participantes e convidando a cada um deles a descer, porque agora você não vai poder ver, mas nós vamos almoçar com eles, vamos nos confraternizar, vamos encher um pouquinho a barriguinha, você aí na sua casa e nós aqui com os nossos amados irmãos. Deus abençoe a tua vida, obrigado por sua audiência e continue compartilhando, hein? E não se esqueça da promoção, hashtag IMPA. Bota lá a sua fotinho para poder concorrer e poder ganhar essa linda camisa do IMPA em live. Até daqui a pouco. Deus abençoe a tua vida.